Olá, investidores. Esse é o programa semanal de renda fixa. Hoje eu passo um pouco do cenário econômico atual, depois da carteira de título público que a gente acha interessante para essa semana. E por último, eu dou uma dica sobre o mercado de renda fixa, esclarecendo um pouco mais sobre o mercado, conforme eu faço toda semana aí para vocês, investidores. Primeiro slide eu coloco os três principais indicadores. Inflação, acho que a notícia continua a mesma, a inflação deve ficar baixa nos próximos trimestres. Mesmo se a gente olhar o histórico brasileiro de inflação, a gente percebe que a tendência continua de queda, a inflação deve ficar num patamar baixo por um tempo maior, então é uma notícia positiva a vinda da inflação. Com essa inflação baixa, a taxa de juros deve ficar no menor patamar da história. O atual já é o menor da história, que o atual é 6%. Essa semana o Banco Central decidiu por reduzir a taxa de juros de 6,5% para 6%. 6,5% já era o menor da história, agora o 6% é o menor. E se atingir no final do ano 5,5%, conforme o mercado está esperando, será o novo menor patamar da história. Então, é uma notícia positiva para a economia, porque deve estimular a atividade econômica. Esse ano a economia deve ficar em 0,8% de crescimento, ano que vem deve ter um crescimento mais robusto, próximo de 2,1%, é o que o mercado está esperando. Com esse cenário econômico, para uma locação em título público, a gente ainda prefere essa carteira com 80% em Tesouro IPCA 2024, o vencimento mais curto, com relação ao Tesouro IPCA, entre os títulos Tesouro IPCA é o vencimento mais curto, de 24, ele paga o juro real próximo de 2,9, mais a variação da inflação, você se protege da inflação no médio prazo, ainda ganha o juro real, que pode parecer baixo, 2,9, mas não é, principalmente se a gente comparar com outros países ao redor do mundo, ainda é um juro real relativamente alto, apesar da queda recente dos últimos trimestres. Então você garante o juro real e ainda relativamente atrativo, conforme eu comentei, e ainda se protege da inflação no médio prazo. Então é um bom título para ter em carteira ainda, a gente coloca o vencimento curto porque você consegue manter ele até o vencimento, a gente não indica que você venda antes do vencimento, porque você fica exposto à taxa de juros, então você consegue manter, a gente indica justamente o vencimento curto para você conseguir manter ele até o vencimento e garantir o que foi pactuado no momento da compra, que hoje está em torno de 2,9% de juro real, mais ou menos. E os outros 20% da carteira de Tesouro Selic, aquele título pós-fixado, ele é um título que se você precisa de liquidez, ou você não sabe se vai precisar de liquidez no curto ou médio prazo, ele é um bom título para ter em carteira, porque você pode vender ele a qualquer momento sem ter risco de taxa de juros. Ele varia exatamente o que varia a Selic ao longo do seu investimento. Com relação à dica de renda fixa da semana, o que fazer com a atual baixa taxa de juros? Conforme eu comentei, a taxa de juros está no menor patamar da história atualmente, 6%. O investidor fica se perguntando o que fazer. Acho que uma opção boa é você diversificar. É claro que agora com a taxa de juros baixa, parte do portfólio em renda variável é uma opção, em fundo imobiliário, que tem uma volatilidade um pouco menor que a renda variável, ações, por exemplo. Então também é uma opção. E a renda fixa sempre é uma opção interessante para você ter pelo menos parte da carteira. Você pode dividir entre títulos privados e públicos. Privados você pode ter um pouco de LCA, CRI, CRA, LF, existem vários títulos privados de renda fixa, e parte em título público, que é um título que tem um risco de crédito menor e garante ainda um juro relativamente bom, conforme o Tesouro IPCA, por exemplo, é um título bom para você ter um pouco em carteira, conforme eu comentei no slide anterior. Então, uma boa opção é essa diversificação para você ter um pouco de retorno, ou um retorno atrativo, ao mesmo tempo ter certa liquidez e não ter um risco elevado na sua carteira. Esse foi o vídeo semanal de renda fixa, espero que tenham gostado e bons negócios!